do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Então pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conduza na exposição e no entendimento da Tua palavra, para que não seja apenas um momento de discurso religioso, não seja apenas um momento de um ritual religioso, mas que seja um momento em que cada um de nós viva essa experiência de ouvir a Tua voz, de entender a mensagem do Senhor para os nossos corações e de respondermos positivamente ao apelo da Tua palavra, porque cada vez que lemos a Tua palavra nos revela a santidade do Senhor e os santos propósitos do Senhor, e isso precisa bater em nós com a energia necessária para produzir em nós uma resposta. Que a nossa resposta seja um sim ao apelo do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, existe uma batalha espiritual. E nós falamos sobre isso no domingo próximo passado, falamos sobre as implicações dessa batalha. Então não é uma coisa que a gente tenha como escolher, não, eu escolho viver a realidade da batalha ou não. A batalha espiritual, ela existe. Essa batalha espiritual, ela, na vida daquele que não conhece o Senhor Jesus, ela tem como objetivo humilhar a criação de Deus, para que, então, essa criação de Deus, que foi idealizada por Deus para adorá-lo, para servi-lo, para viver em comunhão com Ele, então caminhe na direção contrária à vontade de Deus, e então, de uma forma ou de outra, preste culto ao diabo e não a Deus. Então, essas pessoas que não conhecem o Evangelho, elas são escravas dessa ação diabólica. Mas essa batalha também bate no crente, naquele que foi liberto do poder do pecado e do diabo, e que agora vive para servir a Deus, e portanto tem uma missão, que é a missão de resgatar aqueles que ainda estão lá, e de promover a glória de Deus, de modo a que o mundo olhe para o crente, e dê glórias a Deus por causa da vida do crente. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele conclui essa palavra dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então esse texto não diz que todas essas pessoas vão se converter, mas que por ver a vida que vivemos e o comprometimento que temos com Deus, elas glorifiquem a Deus. Então a nossa vida, ela existe para promover a glória de Deus e para promover a salvação de Deus. E, portanto, essa batalha espiritual, ela tem como objetivo na vida do crente impedir que o crente faça essas coisas. Então não tem jeito de eu, como crente, dizer, não, eu não quero saber dessa batalha, não. Não tem jeito. Por quê? Porque quando eu digo que eu não quero saber dessa batalha, eu estou dizendo que eu não quero enfrentar a oposição do diabo. E se eu não quiser enfrentar a oposição do diabo, eu não vou dar bom testemunho na sociedade. Eu vou praticar o discurso politicamente correto, eu vou falar e fazer aquilo que é mais aceito, e aí eu não vou glorificar a Deus, eu não vou pregar o Evangelho, não vou promover a salvação das almas. E aí Jesus diz que aquele que não está com ele é contra ele, aquele que com ele não ajunta espalha, ou eu estou com ele, ou então eu estou contra ele. Não tem como a gente dizer que não vai participar dessa batalha espiritual. Nos versos 10 a 12, que nós meditamos sobre ele na semana passada, é sempre importante a gente olhar o contexto para que a gente possa entender aquilo que a gente está estudando. Paulo nos mostra algumas coisas que precisamos saber sobre esse inimigo das nossas almas, e nós vimos que ele luta contra, ou que essa luta nossa é contra forças espirituais. Não lutamos, portanto, contra pessoas, mas contra forças espirituais, que essas forças são poderosas, são anjos muito poderosos, que essas forças são malignas, elas têm como objetivo promover o mal e não o bem, contrário à vontade de Deus e à obra de Deus, que são forças astutas, e, portanto, a gente precisa ficar atento, porque aquilo que nos atrai porque parece bom, porque parece bonito, e é dessa forma que o diabo muitas vezes ilude os crentes e faz com que a igreja erre o alvo. E, por fim,
que apenas o poder de Deus pode defender-nos e dar-nos vitória nessa batalha espiritual. Então, Paulo termina sua mensagem no verso 12, dizendo exatamente isso: apenas no poder de Deus nós poderemos batalhar essa batalha espiritual. Não é na minha capacidade, não é na minha força, não é no meu conhecimento, embora eu deva sempre estar comprometido em apresentar o meu melhor para Deus. Então, o melhor do conhecimento que eu puder obter, o melhor da energia que eu puder dedicar, o melhor do tempo que eu puder dar para Deus, o melhor dos meus recursos, mas entendendo que quando eu faço isso, eu faço para a glória de Deus. Mas os resultados nessa batalha espiritual dependem não daquilo que eu faço, mas daquilo que Deus faz. É o poder de Deus que vai nos conduzir em vitória. Então, a partir dessa declaração, dessa informação, Paulo então agora vai relacionar as armas que Deus coloca à nossa disposição. Então, o Deus que nos salvou e nos arregimentou para essa batalha é o Deus que nos dá as ferramentas para que possamos batalhar e sermos vitoriosos nessa luta, nessa batalha espiritual. Que ferramentas são essas? São essas ferramentas que Paulo passa a relacionar nesse texto que lemos. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Devemos nos lembrar que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. E aí, a gente precisa entender que quando Paulo usa essas figuras que ele vai apresentar a seguir, ele está ilustrando algo que na verdade é espiritual, mas ele busca algo que é físico, algo que é visível, para poder tornar essa realidade mais perceptível, com um melhor entendimento. E Paulo tem um soldado romano próximo dele. Então ele olha para esse soldado, o aparato desse soldado para a batalha, e ele então, com base naquilo que ele está vendo, ele vai descrever aquilo que seria a nossa armadura, as nossas armas espirituais para a nossa batalha. E aí ele diz primeiro: cingidos os vossos lombos com a verdade. E aí a gente lembra que o uniforme do soldado daquela época não era como os que a gente tem hoje. Então eles usavam aquelas roupas longas. E a roupa longa, se você tem que correr, se você tem que fazer algum tipo de movimento, ela pode produzir algum tipo de impedimento, algum tipo de dificuldade de locomoção. E aí, quando ele fala sobre cingir-se com o cinto da verdade, era esse cinto que ajustava a roupa de forma que aquela roupa longa ela subisse um pouco e ela fosse presa de forma mais alta para que as pernas estivessem livres, para que o soldado pudesse se movimentar da forma devida e não houvesse impedimento, não houvesse nenhum tipo de tropeço, nenhuma coisa que atrapalhasse a sua movimentação. Então, que cinto da verdade é esse? Essa verdade, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira delas, a revelação de Deus em Cristo Jesus e nas Escrituras. O crente em Jesus Cristo, ele precisa lutar com a verdade revelada por Deus. É com base na verdade das Escrituras e não em qualquer outra verdade, não em qualquer outra ciência que a gente vai se basear. Nós temos muitos conhecimentos à nossa disposição, mas quando vamos falar sobre a promoção do reino de Deus, o conhecimento que nós usamos é o conhecimento das Escrituras Sagradas, é o conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Afinal, a maior fé e a maior dedicação sem a direção segura da revelação divina significará um fracasso completo. Qualquer coisa fora da revelação de Deus é conhecimento humano, é sabedoria humana, e ela não vai produzir a obra de Deus. Lembremos que Paulo nos adverte, antes de começar a relacionar essas ferramentas, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é espiritual. Então eu preciso batalhar com as ferramentas certas. Então, primeiro, essa verdade que está em Cristo Jesus, as Escrituras. Segundo, a verdade íntima, sinceridade e integridade.
O crente precisa entender que não só os olhos de Deus estão sobre sua vida o tempo todo, mas que o diabo está o tempo todo ao seu derredor, olhando para ele, buscando encontrar alguma falha, encontrar algum problema no qual ele possa se apegar, né? Alguma brecha na qual ele possa se apegar para poder enfraquecer a vida e a ação do crente na obra de Deus. O diabo abomina e teme a verdade transparente. Irmãos, é algo que eu tenho dito ao longo da minha vida cristã, porque eu louvo a Deus ter aprendido isso muito cedo. A verdade, ela lança luz sobre todas as questões que nos envolvem. E na luz o diabo não consegue trabalhar. Então não importa qual é a questão, não importa o que esteja envolvendo, não importa nem se aquilo que vai ser revelado pela verdade é um erro, é uma falha, é um tropeço seu. Quando você traz isso para a luz, o diabo não tem mais como trabalhar com isso. Eu cometi um erro, enquanto eu escondo esse erro, o diabo tem como me chantagear. Mas quando eu trago o meu erro para a luz, eu reconheço o meu erro, e eu peço perdão, o diabo não tem mais o que fazer com isso. Então, quando a Bíblia fala sobre cingirmos com o cinto da verdade, é sobre sermos verdadeiros, não só naquilo que pregamos, baseados na verdade de Deus, mas sermos verdadeiros nas nossas intenções, nas nossas ações, trazermos a nossa vida para a luz. Quando eu faço isso, o diabo não tem mais como trabalhar na minha vida. Pastor, mas às vezes a gente comete erros, e é difícil trazer esses erros, porque a gente acaba revelando a nossa fragilidade. É isso mesmo, porque todos nós somos frágeis. Forte é Deus, perfeito é Deus, eu não sou perfeito. Mas quando eu tenho a humildade de reconhecer isso, eu tenho a humildade de reconhecer onde eu erro, confiado na graça, não na minha obra, na minha perfeição, mas na obra que Cristo fez por mim na cruz, então o que o diabo tem para fazer mais? Ele vai me acusar? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. Então eu não tenho que tentar convencer as pessoas de que eu sou perfeito. Eu preciso revelar para as pessoas que, apesar da minha imperfeição, o Deus a quem eu confiei a minha vida, Ele é amoroso o suficiente, poderoso o suficiente para me abraçar e cuidar de mim, e para me colocar de pé cada vez que eu tropeçar e cair. Então, precisamos nos cingir com o cinto da verdade. Paulo continua, ele diz, é necessário também vestir a couraça da justiça, e vestida a couraça da justiça, é assim que ele diz, não só aqui, mas em todos os escritos de Paulo, justiça está sempre relacionada com justificação. Então não é justiça que eu tenho, é a justiça que eu alcanço em Cristo Jesus. A proposta então é abrir mão de qualquer justiça ou mérito próprio, e trazer no coração e na mente esta certeza: em Cristo fomos aceitos por Deus, e diante de Satanás, que é o adversário, diante do diabo, que é o caluniador, estamos certos de que, conforme Romanos 1 nos diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a verdade que precisa estar nos nossos corações. Não porque eu consigo acertar sempre, não consigo. Não porque eu seja muito bom, eu não sou. Mas Cristo me alcançou, e Ele me justificou pela justiça dEle. Agora, quando eu volto os meus olhos para 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, eu encontro o texto dizendo: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E esse texto faz parte de um relato que Paulo faz da sua conduta no ministério, de como ele se conduziu ao longo do seu ministério. E aí, quando ele fala sobre justiça aqui, essa justiça aqui não é a justiça daquele que foi justificado por Cristo. Essa é a justiça de caráter e de conduta.
um caráter ajustado aos princípios de Deus. Se caráter é o conjunto de bons hábitos, quem tem maus hábitos a gente chama de mau caráter. Então, ter um bom caráter é ter bons hábitos, ter um caráter cristão é ter hábitos cristãos, e Paulo fala aqui sobre caráter e sobre conduta. Portanto, ele está falando sobre essa couraça da justiça como uma conduta de acordo com aquilo que Deus espera de nós do ponto de vista moral também. Vestir a couraça da justiça é também resistir às tentações. Meus irmãos, nós somos especialistas em criar desculpas para as coisas erradas que já fizemos ou para as coisas erradas que pretendemos fazer. Nós somos especialistas. A gente encontra as justificativas, A Bíblia diz que tem que ser desse jeito. Todos nós, como crentes em Jesus Cristo, entendemos que tem que ser desse jeito. Mas porque eu tenho interesse que a coisa funcione de uma outra forma, eu abro mão daquele princípio, eu dou uma volta, e aí eu vou justificar, eu vou criar desculpas que justifiquem ou para mim mesmo, ou para aqueles que estão ao meu redor, o porquê eu estou agindo contrário ao que todos sabemos diante de Deus e da sua palavra que é o correto. E aí, quando a gente fala sobre caráter e conduta, nós estamos falando sobre esse compromisso com Deus, de mesmo contrariando a nossa vontade, a gente caminhar na direção de Deus. Jesus diz que quem quiser seguir após Ele deve negar-se a si mesmo. Às vezes a gente quer muito que as coisas caminhem de uma forma, a gente quer muito que a coisa funcione de um jeito, a gente quer muito que as pessoas ao nosso redor tomem a mesma decisão que a gente está pensando, mas na liberdade e queremos crer na direção do Espírito Santo de Deus, as coisas caminham de outra forma. E a gente precisa admitir que mesmo com boa intenção, as coisas não vão caminhar do jeito que a gente quer, e a gente precisa aceitar isso. Sem ter que torcer as coisas, sem ter que torcer as verdades, para poder fazer aquilo que a gente quer. Paulo está dizendo, a couraça da justiça passa por isso, por eu tomar a decisão de fazer o que é certo, segundo a palavra de Deus, lutar com as armas de Deus. Pastor, mas eu tenho plena convicção de que essa decisão que um grupo está tomando, essa decisão que a igreja está tomando, eu tenho plena convicção de que essa decisão não é a melhor. Então, se eu tenho plena convicção, de duas uma, ou eu estou muito equivocado em relação à vontade de Deus, ou então eu estou certo em relação à vontade de Deus e o grupo que eu estou participando está desorientado espiritualmente. Para qualquer uma das duas, eu preciso dobrar os meus joelhos e preciso orar. Por quê? Porque essa é a ferramenta correta. Eu posso argumentar, buscar as verdades de Deus. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer é utilizar de ferramentas que Deus não aprova, andar por caminhos que Deus não aprova, para poder fazer com que a minha convicção ela aconteça. Ao longo desses 37 anos de vida cristã, eu já vi muito pastor, muito líder de igreja, mentindo, dissimulando, acreditando que os fins justificam os meios. A intenção é boa, a intenção no final é boa. Não, eu quero que a igreja cresça, não, eu quero que as pessoas sejam evangelizadas, não, eu quero, e todos os objetivos são certos, mas o caminho que escolhe está errado. E se o caminho está errado, Deus não está no caminho errado. Vamos nos lembrar de Samuel. Deus diz para Samuel assim: Samuel, eu já rejeitei Saul. Eu quero que você vá lá na casa de Jessé. Você vai ungir um dos filhos de Jessé, rei. E aí Samuel diz assim: Senhor, não posso não. Se Saul descobrir que eu estou indo lá ungir um dos filhos de Jessé, ele vai me matar. Deus diz, então você vai lá e vai sacrificar a mim. Por quê? Porque sacrificar a mim você pode. Você não vai mentir,
dizendo que vai fazer alguma coisa que você não vai fazer. Então você vai lá e vai sacrificar a mim. Enquanto você vai sacrificar a mim, você aproveita, vai na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. Deus não podia dizer, dá uma desculpa, Samuel. Mas essa desculpa seria uma mentira. E nosso Deus é o Deus da verdade, não o Deus da mentira. Então, eu não posso lutar as batalhas espirituais usando as armas que não são legítimas. As armas têm que ser as armas de Deus. Eu preciso estar comprometido com a justiça. É disso que o texto está falando. Aquele, portanto, que resiste a essa tentação de usar outras ferramentas, ele permanece de pé diante de Deus. Ele conta com o poder de Deus. Ele não só mantém a sua vida santa, mas ele contribui para a vitória da igreja nessa batalha espiritual. Paulo continua, e a terceira parte desse aparato da batalha espiritual que o crente precisa usar são as botas do Evangelho e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Que botas são essas? Ele fala sobre preparação, e essa palavra pode ser traduzida por prontidão, por firmeza. Calce os pés com a firmeza, com a prontidão do Evangelho da paz. O termo, portanto, traz duas propostas. Firmeza para apressadamente pregar as boas novas. E aí, esse texto chama a nossa atenção para a urgência do Evangelho. Eu preciso fazer essa obra com essa percepção da urgência que ela tem. Não, peraí, pastor, mas eu não preciso me apressar, eu tenho a vida inteira. Qual a vida inteira que você tem? A sua vida inteira pode terminar na tarde de hoje, na manhã do dia seguinte. Mas ainda que a sua vida inteira dure mais 30, 40, 50 anos, a vida das pessoas que estão ao seu redor, sem Cristo e sem salvação, não durará todo esse tempo. E cada um que partiu para a eternidade sem ouvir do Evangelho, ele perdeu a oportunidade de salvação, a oportunidade passou. E aí o texto chama a nossa atenção para o fato de que essa obra, ela precisa ser feita com urgência. Todos os dias, pessoas estão partindo para a eternidade sem Cristo. Todos os dias, tem alguém que não vai ter mais a oportunidade de ouvir do Evangelho a salvação. Eu tenho pessoas que convivem comigo no dia a dia, colegas, amigos, pessoas que me atendem no comércio, tenho familiares que ainda não conhecem Jesus, e eu não sei qual é o dia em que a oportunidade deles cessará. Então, essa prontidão do Evangelho, ela nos mostra a urgência que nós precisamos pregar as boas novas. Agora, também fala sobre o entusiasmo para anunciar as boas novas. Eu preciso falar sobre isso com entusiasmo. O que essas boas novas de salvação produziram na sua vida? Eu me lembro sempre que eu falo sobre isso, sobre o início da minha caminhada na primeira Igreja Batista em Mendes, e eu me lembro de uma programação dos jovens, e aí a liderança da juventude separou algumas pessoas para poder fazer algumas partes no culto. E aí chamaram uma jovem da igreja para falar sobre a salvação, a experiência de salvação dela, o que aquilo tinha produzido na vida dela. E eu me lembro assim, aquela imagem, ela me marcou, porque aquela menina, uma menina, um semblante bonito, um cabelo preto, comprido, ela chegou lá na frente da igreja, pegou o microfone, com os olhos baixos, assim, a fronte reclinada, e começou a falar sobre a alegria que Deus tinha produzido no coração dela através de Jesus Cristo. E eu olhava para aquele testemunho dele e eu dizia, cadê a alegria? Parecia que ela estava falando sobre algo penoso. Quando eu falo do Evangelho, eu preciso não só fazer isso de forma apressada, eu preciso contar para as pessoas, mas eu preciso que as pessoas percebam na minha fala, na minha expressão, o quanto isso foi e é importante para mim.
As pessoas vão perceber muito mais a expressão, o brilho dos meus olhos, o tom da minha voz, do que as palavras que eu estou dizendo. O Evangelho de fato impactou a sua vida? Jesus tem feito diferença na sua vida? Tem sido bom caminhar com Deus? Eu não estou perguntando se tem sido fácil, né? Se está fácil, tem alguma coisa errada, né? A caminhada não é fácil, mas tem sido bom, tem sido gratificante. Você pode dizer assim: olha, caminhar com Jesus vale a pena, porque se vale, é com essa energia que precisamos compartilhar com as pessoas. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Duas coisas devemos ter em mente nesse momento. Primeiro, a principal motivação do Evangelho é a salvação das almas. Essa é a principal motivação. Tem gente lá fora precisando ouvir do Evangelho. Eles só serão salvos se nós falarmos a eles do Evangelho. E nada pode ser mais importante do que isso. E aí nós nos lembramos, né? Igreja com propósito nos fala sobre os 5 propósitos de Deus para a vida dos crentes e da igreja. E ele fala sobre a adoração a Deus, ela fala sobre o serviço aos crentes, ela fala sobre a proclamação do Evangelho, a evangelização, ela fala sobre a comunhão da igreja e sobre o ensino da palavra. E desses 5 propósitos, tem apenas um que a gente não poderá fazer quando estiver no céu. Então, no céu eu poderei continuar adorando a Deus, poderei continuar servindo os meus irmãos, poderei continuar desfrutando da comunhão dos irmãos, poderei continuar aprendendo da palavra de Deus, a gente vai aprender de Deus a eternidade inteira, mas evangelizar é algo que eu não poderei fazer no céu. Ninguém precisará ser evangelizado no céu, as pessoas precisam ser evangelizadas aqui, para que elas possam ir para o céu. Então, eu preciso evangelizar. E segundo, esses 5 propósitos, eles devem nortear a minha vida, já que o Evangelho, a evangelização, é a única coisa que eu não posso fazer na terra, então eu preciso fazer bem aqui. Eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Preciso promover a salvação de almas. Preciso entender que isso é a coisa mais importante, a coisa que eu preciso me dedicar mais. Quando eu me dedico à evangelização, algo de extraordinário acontece, irmãos. Se você tem dificuldade de disciplinar a sua vida de oração, se você tem dificuldade de disciplinar a sua vida na leitura bíblica, se você tem dificuldade de disciplinar a sua vida em estar presente nos cultos, mas você se compromete com o evangelismo pessoal, o evangelismo pessoal vai obrigar você a orar mais. Porque você vai se deparar com dificuldades que você vai ver: eu não dou conta. E aí você precisa orar mais. No evangelismo pessoal, as pessoas vão fazer perguntas que você não sabe responder, e você vai ter que ler mais a Bíblia. Quando você evangeliza, você convida as pessoas para vir na igreja, você tem que estar aqui para poder recepcioná-las. Se você está comprometido com o evangelismo pessoal, o restante da sua vida anda. Então, precisamos evangelizar, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Devemos evangelizar sem nos esquecermos, e isso é importante, de que evangelizar não é atacar a fé dos outros. Evangelizar é proclamar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, você pode evangelizar o católico, o espírita, o budista, você pode evangelizar o muçulmano, você pode evangelizar qualquer pessoa, sem ter que discutir religião com ela. O objetivo não é discutir religião. O objetivo é contar para ela aquilo que tem sido a sua experiência. O que é que Jesus tem feito na sua vida? Como foi que Ele impactou a sua vida? O que mudou por causa da sua caminhada com Ele? Como é que está o seu coração nessa caminhada com Ele? É isso que você precisa contar. Porque aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, nenhuma outra religião está produzindo no coração de ninguém. Então, quando você conta aquilo que Jesus está fazendo, as pessoas dizem assim: opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Eu quero saber um pouco mais disso daí. E se Ele não fizer isso, é porque Ele não quer Deus. E a sua obrigação não é transformar corações. A sua obrigação não é encher a igreja. A sua obrigação é testemunhar de Jesus, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé, e essa é a próxima ferramenta. Escudo da fé. Quando Paulo faz menção desse escudo, ele está falando sobre, não era aquele escudo pequeno, né, que o soldado usava para aquele embate corpo a corpo. Esse escudo que Paulo faz menção é um escudo mais ou menos 1,5 metro, 1,80 m de altura. Um escudo que tinha uma parte de madeira e uma parte de couro revestido. E normalmente essa parte de couro ela era bem encharcada de água. Era um escudo pesado. Mas naquelas batalhas em que o adversário embebia a ponta da flecha em algum tipo de combustível, acendia e atirava aquela flecha acesa, quando ela batia nesse escudo, onde o soldado escondia o seu corpo inteiro atrás do escudo, essa flecha batia e ela apagava. Por isso Paulo faz menção de apagar as flechas inflamadas, as flechas acesas do inimigo. Significa, portanto, tomar posse das promessas de Deus nos tempos de dúvida, de depressão, de tentação. Nós temos falado sobre isso quando nós falamos sobre a variação das nossas emoções, os momentos difíceis que passamos e às vezes não estamos emocionalmente ajustados e aquilo nos abate. Essa fé, ela não é emoção, ela é um entendimento que é profundo e devidamente arraigado no nosso coração. Esse é o escudo que nos protege, tanto dos dardos das acusações, né? O que você está fazendo na igreja? Você cometeu aquele erro, você discutiu com a sua esposa, você vai participar do culto? Você vai pregar, pastor? Você discutiu, você se destemperou com a sua família em casa? Você vai pregar agora? Não, você não tem. Deus não quer nem olhar para a sua cara mais. É o diabo falando no seu ouvido que você errou, que você tropeçou e que você não é mais digno de estar na presença de Deus. A falsa culpa, aquela ideia de que alguma coisa aconteceu da forma que não era para acontecer e que a culpa é sua, e aí o diabo usa dessas coisas para tentar desviar você da vontade de Deus, desviar você do propósito que Deus quer para a sua vida e daquilo que Deus quer fazer através de você. Paulo está falando sobre isso. O escudo da fé, ele nos protege contra essas investidas do diabo. Então, tanto nos protege contra essas acusações e essa falsa culpa, quanto de pensamentos de dúvida, de desobediência, de rebeldia. Aquele momento em que bate a dúvida, aquele momento em que as coisas não estão acontecendo como a gente planejou, e aí a gente diz assim, puxa vida, estou me esforçando, estou fazendo a vontade de Deus, as coisas estão dando errado. E aí o diabo sempre aparece, né, com uma ofertazinha, né? Eu estou orando, o emprego não veio, as contas estão se acumulando, e aí o diabo vem com uma oferta de um jogo, uma oferta de um negócio fora da lei, para que eu possa fazer e resolver. Parece que é a solução. O escudo da fé, ele me protege de mim mesmo, ele me protege das minhas fraquezas. O escudo da fé faz com que, quando estamos no escuro das nossas fraquezas humanas, das lutas que nos cercam, não nos esqueçamos daquilo que Deus nos revelou no claro. Nos momentos de tranquilidade, esses momentos nós estudamos, nós compartilhamos, e Deus nos revela a vontade dEle, o cuidado dEle. Nos momentos de grande luta, quando os problemas se agigantam, a gente não consegue enxergar o outro lado, quando as nuvens das lutas são tão densas que escurecem tudo ao nosso redor, o escudo da fé nos faz lembrar de quem Deus é, e que podemos confiar nele, e que aquele obstáculo não será grande o suficiente para Deus, embora seja para nós, que aquelas nuvens vão se dissipar porque Deus é maior. Esse é o escudo da fé. Fé não é um pensamento positivo. A fé é a certeza de quem Deus é.
e que Ele vai fazer a obra dEle. A fé é a certeza que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, mesmo se estiver parecendo o contrário, porque Deus não muda. Paulo continua e ele fala: vocês precisam tomar também o capacete da salvação. A certeza da salvação que pertence aos crentes. Meus irmãos, a gente respeita a crença e o discurso de cada um, mas eu teria grande dificuldade na minha caminhada cristã se eu não tivesse essa convicção de que eu estou salvo em Cristo Jesus. Se eu não tivesse a convicção de que a minha salvação, a minha ida para o céu não depende de mim. Se eu tivesse todos os dias tendo que me esforçar por fazer alguma coisa para merecer a salvação. Por quê? Porque eu olho todos os dias para mim e, apesar do meu esforço, do meu desejo de glorificar a Deus, eu encontro todos os dias falhas. Eu encontro todos os dias coisas que eu queria fazer de um jeito e não consegui fazer ainda. Coisas que eu deveria ter feito e eu simplesmente esqueci de fazer. Então, viver com essa dúvida deve ser algo terrível. Viver pensando que num tropeço, num momento de fraqueza, alguém pode perder a salvação. Isso deve ser terrível. Não se consegue desfrutar da alegria da salvação se eu estou sempre com medo de perdê-la. Tome o capacete da salvação, a certeza da salvação que está em nós por causa de Jesus Cristo, aperfeiçoada e por fim completa quando Cristo voltar, e que não pode por nada nem por ninguém ser impedida. É essa certeza que faz com que o cristão levante a cabeça com confiança e alegria nas lutas contra o diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a partir do verso 38, ele vai dizer: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fomos alcançados pela sua graça e estamos seguros nas suas mãos. Em João capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Estamos seguros nele, e seguros para sempre. E essa tranquilidade faz com que sirvamos a Deus e expressemos a nossa gratidão. Eu não estou buscando merecimento, eu estou expressando a minha gratidão. Por fim, Paulo fala sobre a espada do Espírito. Tome também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Comparada com uma espada curta, essa espada que é relacionada aqui, que é usada como ilustração, não é aquela espada longa, mas é a espada curta, usada no combate corpo a corpo, e demonstra que essa arma será usada em um combate onde o adversário está muito próximo. Ele não está distante, ele está muito próximo. O combate é corpo a corpo. E, portanto, essa arma vai ser utilizada na defesa, e na defesa ela vai sustentar a nossa fé contra acusações, contra tentações, contra os escárnios. Eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu me aproprio das verdades da palavra, e diante dessa luta constante, nesse mundo que nega a Cristo, essa palavra vai me sustentar, ela vai defender a minha fé. As pessoas vão acusar, mas eu me lembro da palavra, eu me lembro daquilo que Deus revelou a respeito dele para mim, e a respeito dos propósitos dele na minha vida, e independentemente daquilo que digam, eu sei que Deus está cuidando de mim. Mas essa arma também é uma arma de ataque. No ataque, essa arma penetra os corações e transforma as vidas, sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, nós não temos que nos preocupar se os nossos argumentos eles serão bons o suficiente para convencer as pessoas, porque no que diz respeito à salvação, nós não temos que convencer a ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Jesus disse isso.
Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa não é a obrigação nossa. Quando nós tentamos atuar na esfera da ação de Deus, nós falhamos e nós nos decepcionamos com nós mesmos. O que eu preciso fazer é testemunhar. O que eu preciso fazer é expor a palavra de Deus. Eu tenho feito isso ao longo da minha vida cristã. Eu acredito no poder da palavra. Então, independentemente de como esteja a vida de alguém, boa ou ruim do ponto de vista social, como esteja a vida de alguém mergulhado no fundo do poço ou teoricamente próspera no sentido religioso, o que eu me limito é a expor a palavra de Deus. Se a exposição da palavra de Deus não transformar o coração, nenhuma palavra minha transformará. E se alguém vier para a igreja e o vir para a igreja foi por causa de um discurso meu e não por causa do conteúdo da palavra, ele vem para a igreja, mas o Cristo da salvação não está no coração dele. E aí não adianta. Então precisamos crer no poder dessa palavra, como essa arma que nós vamos utilizar, como uma espada nessa luta para a promoção do reino de Deus. Dessa forma, com esse entendimento, qualquer crente consciente dessa batalha espiritual dedicará tempo razoável no estudo da palavra de Deus e fará uso dessa palavra, defendendo-se com ela sem se envergonhar e com ela atacando, pregando aos que vivem ao seu redor para que tomem o conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso mudar a realidade da batalha espiritual. Eu não posso fazer com que ela fique maior ou que ela fique menor. Eu não posso me esquivar dela. Mas eu posso batalhar essa batalha de uma forma legítima, conforme Deus espera que eu faça. E eu farei isso, me apropriando dessas ferramentas que Deus coloca à disposição. Tomando toda a armadura de Deus. Para que então, uma vez que eu estou na batalha, que eu batalhe e que eu seja vitorioso. E que a minha vitória diária, ela se traduza na vitória da Igreja de Cristo, a qual eu faço parte. Então, essa igreja, Igreja Batista no Granbury, ela tem um desafio dentro dessa realidade da batalha espiritual. Um desafio de testemunhar do amor de Deus para essa cidade. Um desafio de alcançar as pessoas que estão perdidas e revelar a elas a luz do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O desafio de abraçar, integrar, cuidar dessas pessoas, ensiná-las a palavra de Deus e ajudá-las a se tornarem novos propagadores do Evangelho de Cristo. Esse é o desafio dessa igreja. Só que essa igreja, ela é composta por mim e por cada um dos irmãos. Cada um que ignora essa batalha espiritual é um elo frágil nessa corrente. Não podemos ter elos frágeis. O que Deus espera de cada um de nós é que a partir de onde nós estamos, com 30, 40 anos de vida cristã, ou convertido na semana passada, independentemente do conhecimento que tenhamos, se já fizemos curso de teologia, se já fizemos treinamento de evangelismo, ou se ingressamos na classe de integração na semana passada. Independentemente de onde estejamos, que estejamos comprometidos em crescermos, em nos apropriarmos dessas ferramentas de Deus, para podermos fazer a obra de Deus, promovermos a obra de Deus nesse tempo, para a glória do Senhor, para o fortalecimento da igreja e para a salvação das almas. Deus espera isso de cada um de nós. Então, que juntos, como Igreja de Cristo, batalhemos de forma legítima essa batalha espiritual. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Santo Deus e Pai que está nos céus, precisamos da ajuda do Senhor. Porque no dia a dia, Senhor, nós temos falado da Tua Palavra. Nós temos estudado a Tua Palavra. Nós nos reunimos aqui, abrimos a Tua Palavra e estudamos.
mas entendemos que é preciso mais do que apenas falar sobre a Tua palavra. É necessário mais do que apenas acumular conhecimento teológico. É preciso que vivamos, é preciso que estejamos conscientes dessa batalha. Ainda que os nossos olhos não possam ver os nossos adversários, entendermos que eles são reais, entendermos que só na dependência do Senhor podemos fazer essa obra, para que então, ó Deus eterno, diariamente, dobremos nossos joelhos diante do Senhor, buscando do Senhor a força necessária, e abrindo os nossos olhos, voltemos nossos olhos para a Tua palavra, e estejamos comprometidos em viver não só a fé no poder do Senhor, mas também o compromisso com a verdade do Senhor, de modo que o nosso viver promova a Tua glória. Senhor Deus, ajuda-nos a acreditarmos que podemos fazer diferente. Ajuda-nos a acreditarmos que podemos mudar hábitos. Ajuda-nos a acreditarmos que podemos ser melhores do que temos sido. Realizarmos mais, sermos mais efetivos. Ajuda-nos a vencermos a acomodação que é tão natural do ser humano. E a buscarmos a cada dia uma condição melhor, darmos mais um passo na direção da Tua vontade. E que possamos fazer isso juntos, Senhor. Que estejamos comprometidos em caminhar, mas que também estejamos comprometidos em levarmos nossos irmãos juntos, entendendo que essa vitória ela não pode ser conquistada sozinha, que o Senhor estabeleceu para nós uma corrida, e que seremos vitoriosos quando cruzarmos a linha de chegada juntos. Então, conduza-nos dessa forma, Senhor Deus, para que queiramos ser melhores, todos nós, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico.